Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Fala Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O segundo vídeo desse sabadão e, meu amigo, agora já era. Preparação fechada para Vasco da Gama e Cruzeiro. Hoje, pela parte da manhã, tivemos aí o último treino no CT Moacir Barbosa. Inclusive, o último treino no CT, tanto para o jogo contra o Cruzeiro, quanto também para a partida contra o Atlético Mineiro, até porque esse elenco do Vasco da Gama permanecerá em Minas Gerais após enfrentar o Cruzeiro, já avisando também o confronto contra o Galo pela Copa do Brasil. A gente vai trazer aqui todas as novidades sobre esse último treino, expectativa é que o Vasco vá com muitas mudanças para enfrentar a equipe do Cruzeiro amanhã no Mineirão. Se você esperava que apenas Emerson Rodrigues viesse a conquistar a vaga de titular, não será bem assim. A expectativa é que até 4 mudanças possam ocorrer aí no time titular. É claro, a gente vai trazer aqui a vocês todas as novidades, tudo que vai rolar, tudo que foi testado aí durante essa semana de treinos no CT Moacir Barbosa e muitas outras informações. Um Fala Gigante aí bastante agitado, bastante movimentado, com muitas novidades para você, torcedor vascaíno. Porém, é claro, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, no canal do torcedor vascaíno. E é claro, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora mesmo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Nós contamos muito, cara, com a presença e o apoio de todos vocês aqui no nosso canal. Até porque, como a gente sempre tem deixado muito bem claro, estamos por detalhes de chegar à marca dos 140 mil inscritos. Nesse momento estamos aí com 139.431 inscritos no nosso canal. Então, você que está aí sempre, diariamente, curte o nosso conteúdo, peço aí, por favor, para você não sair desse vídeo sem deixar a sua inscrição. Você, porém, que está chegando aqui pela primeira vez, não precisa se inscrever agora, curta o primeiro vídeo, veja se realmente gosta da forma com que a gente te informa e caso realmente você venha curtir, e aí lá no final do vídeo você deixa a sua inscrição. Além disso, curta também, o YouTube não está notificando os nossos vídeos, a gente vem explicando isso a vocês nestes últimos vídeos postados. Então peço para que você venha ajudar o nosso canal deixando o seu like. Além disso, também venhamos pedir aqui a sua... Não pedir, mas avisar, melhor dizendo. Temos aqui no link, nos links do comentário fixado, 2 links. Um do nosso Instagram, esse daqui. Só clicar no link, você será redirecionado diretamente para lá. Nos ajude também no nosso Instagram. E temos também o nosso grupo de WhatsApp, nesse momento, que já está com quase 200 membros. 196 membros no nosso grupo de WhatsApp. Muita resenha, uma troca de ideia bem legal. O pessoal sempre está colocando, inclusive, notícia. Tá muito maneiro o nosso grupo. Também vamos logo bater esses 200 membros no grupo do WhatsApp. Link aqui no comentário fixado. Show? Então aviso aí a vocês bem legal do trabalho que a gente vem fazendo aqui no nosso canal. Vambora então, Vascão, sem muita enrolação, Fala logo de Vasco da Gama. Porque, é claro, temos muitas novidades a trazer aqui a vocês nesse Fala Gigante, A começar, primeiramente, antes de entrarmos no assunto sobre esse treino no CT Moacir Barbosa, falando sobre uma classificação importante do Vasco. O Vasco entrou em campo hoje pela parte da manhã contra a equipe do Fluminense pelas semifinais do Campeonato Carioca. O Vasco foi o primeiro colocado, no caso do Carioca Sub-20, ficou aí com 27 pontos e conquistou, inclusive, a Taça Guanabara. Enfrentou o Fluminense pelas semifinais, tendo a vantagem do empate. O primeiro jogo em Laranjeiras foi 1-1 e o segundo jogo agora pela manhã de hoje, às 10 horas, foi em São Januário. O Vasco levaria a partida, no caso, levaria a classificação apenas empatando o jogo. O Fluminense abriu o placar, mas no finalzinho do jogo, o Vasco empatou o jogo com o atacante Léo Jacó. O Fluminense fez cera o jogo todo, mas aos 41 minutos do segundo tempo, o Vasco empata e consegue a classificação para a fase final do Campeonato Carioca. Além disso, o Vasco enfrentava o Fluminense, e tínhamos aí também enfrentando, ainda hoje, Flamengo e Boa Vista, os dois classificados também para as semifinais. Flamengo deve se classificar, venceu o primeiro jogo pelo placar de 2-0, e as finais do Campeonato Carioca Sub-20 deve ser, sim, entre Vasco e Flamengo, algo que normalmente sempre acontece,
Sempre, todo ano, temos Vasco e Flamengo, são realmente as duas melhores equipes aí nas categorias de base. Ainda sobre a base, é importante lembrar que tivemos aí participando desse jogo na manhã de hoje no Caldeirão, alguns jogadores que estavam integrando o profissional recentemente. Casos do JP não treinou no CT Moacir Barbosa, ou seja, não realizou o último treino antes de viajar para Minas Gerais, o que indica que provavelmente o JP não vai viajar. Temos também Carlos Eduardo, um volante, que vinha participando também de alguns treinos junto ao profissional. O atacante EB, que já chegou a ser utilizado pelo técnico Rafael Paiva, em alguns momentos também não treinou no CT Moacir Barbosa e entrou em campo hoje contra o Fluminense, ou seja, indício aí de como será essa lista de relacionados do Vasco, né, para enfrentar tanto o Cruzeiro quanto também o Atlético Mineiro nessa próxima quarta-feira. Mais uma informação boa, a nossa base representando, a nossa base avançando para as finais do Campeonato Carioca, eliminando o nosso freguês. É freguês no profissional, é freguês na base, é freguês em tudo quanto é lugar. Prosseguindo aqui com o vídeo, meu amigo, quero falar, é claro, com vocês sobre o treino que rolou hoje pela manhã no CT Moacir Barbosa. Tá aparecendo aí na imagem a vocês. Hoje o Vasco entrou em campo pela última vez no nosso CT. Tivemos aí o último treino de preparação para enfrentar a equipe do Cruzeiro. O Vasco ele treinou hoje pela manhã, viaja agora pela parte da tarde. Dependendo da hora que você está assistindo, o Vasco está ou viajando ou, de repente, até já desembarcou na cidade de Minas Gerais. Dependendo, é claro, da hora que você está assistindo. A gente está gravando esse vídeo por volta das 3 horas da tarde. Nesse momento, o Vasco aí está indo em direção ao aeroporto para pegar aí o voo em direção a Minas Gerais. Um treino muito importante, um treino muito agitado. O Vasco treinou hoje pela manhã. Amanhã tem o jogo. Segunda faz um regenerativo ainda em Minas Gerais. Terça treina também em Minas para quarta-feira enfrentar a equipe do Atlético Mineiro. Sobre esse treino, o que pudemos observar? Foi um treino de desfecho, né? A semana foi muito cheia, a semana foi muito importante. Rafael Paiva teve aí uma semana lotada de treinos para preparar essa equipe, tanto, é claro, para enfrentar aí a equipe do Cruzeiro, quanto também para enfrentar a equipe do Atlético Mineiro. O Vasco da Gama, ele olha esses dois jogos com muito cuidado. O jogo contra o Cruzeiro é uma partida importante, olhando o Campeonato Brasileiro. A gente já explicou para vocês no Acorda Vascão. Se você não viu, vai lá dar uma olhada, que a gente explicou qual é a importância desse jogo, olhando, né, para o que o Vasco almeja no Brasileirão. Mas é claro, é sem dúvida nenhuma que a principal partida do Vasco no ano é contra o Atlético Mineiro. O elenco do Vasco ele tem que ter uma cabeça muito fechada, tem que ter uma cabeça muito forte para entrar em campo contra o Cruzeiro focado no Cruzeiro, porque é difícil. É difícil porque quarta-feira é o principal jogo da temporada do Vasco. E eu vou além. Quarta-feira é o principal jogo do Vasco nesses últimos anos. Acredito que o Vasco há muito tempo não tem um jogo tão importante como esse. E falo que o Vasco não tem um jogo tão importante como esse há 13 anos, né? É uma semifinal de Copa do Brasil. O Vasco quarta-feira vai jogar a vida para conquistar esse título da Copa do Brasil. Então, assim, o Vasco ele se preparou automaticamente desde terça-feira para o Cruzeiro, mas sem dúvida nenhuma que o jogo mais decisivo, que o jogo mais importante é na quarta, e a preparação durante a semana também foi feita já para quarta-feira. Esse jogo contra o Cruzeiro será muito importante para que o próprio Rafael Paiva veja quem pode contar e quem não pode contar para o jogo de quarta-feira. E até veja também se poderá haver algumas mudanças, se poderá mexer com algumas peças, se poderá contar com alguns atletas e se vai dar certo essas mudanças para o jogo de quarta. O jogo de amanhã é importante, mas, meu amigo, é o meu entendimento, e creio que sem dúvida nenhuma é o entendimento do Paiva também. É o jogo teste para quarta-feira. Pelo momento que vive o Cruzeiro, que é um momento bom, pelo tamanho do jogo, que é no Mineirão, longe do Rio de Janeiro, pela equipe do Cruzeiro ser uma equipe intensa, rápida, assim como é a equipe do Atlético Mineiro. Então, assim, vão ser dois jogos muito parecidos com relação ao adversário. Diferente por conta das competições, mas parecido por conta dos adversários. Não à toa, né, a situação do próprio garoto Ryan, que não estará presente no jogo de quarta, não tem por que ele ser titular amanhã. É bom o Paiva já testar um substituto para o Ryan, olhando para esse jogo das semifinais da Copa do Brasil. E por isso, essa mudança vai ocorrer. A gente vem informando que o Emerson Rodrigues treinou entre os titulares, e a expectativa é que realmente amanhã ele ganhe a vaga. O Emerson Rodrigues está à frente do Jean Davi Menezes, está à frente do Alex Teixeira, está à frente de alguns outros atletas também para ser titular nessa ponta do Vasco da Gama. Então a expectativa é que o David seja titular na esquerda e o Emerson Rodrigues seja titular na direita.
essa será a única mudança que vai acontecer? Não. A gente veio durante a semana falando sobre outras duas, né? A gente vem vendo que ocorreu nos treinos do Rafael Paiva. Uma mudança, a entrada do João Vitor no lugar do Maicon. O Léo vai seguir sendo titular do lado esquerdo e eu acho muito coerente, querendo ou não querendo. O Léo é um jogador que tem mais saída de bola do que o Maicon. O Maicon, para mim, é um baita zagueiro. Hoje, ele está acima do Léo no mental, na força física, na jogada aérea, na zagueirada, como se diz na gíria do futebol, o tal do zagueiro. O Maicon é mais zagueiro que o Léo. Mas automaticamente, quando se tem o Maicon no sistema defensivo, o Vasco é uma equipe que não vai conseguir em nenhum momento do jogo propor. Que o Maicon não é um jogador que tem uma boa saída de bola. O João Vitor é esse atleta que tem uma boa saída de bola. E o Maicon e o Léo, também é esse atleta que tem uma boa saída de bola. E não é legal ficar com o João Vitor no banco, que é o nosso melhor zagueiro do elenco. Então o João Vitor ele tem que entrar no lugar de alguém. Só que o João Vitor ele joga pelo lado direito da zaga. Então assim, se ele entrar, ele tem que entrar no lado que é o bom dele, que é o lado direito. E aí, automaticamente entrando pelo lado direito, não tem coerência, né, barrar o Léo, porque o Léo é o titular, é o único zagueiro, inclusive, do nosso elenco que joga pelo lado esquerdo da zaga. Eu acho que, infelizmente, hoje só tem 3 bons zagueiros no elenco. O Rojas é um atleta que está aí na terceira fila, terceira opção para o nosso sistema defensivo. Então, com isso, o João Vitor deve formar essa dupla de zaga titular ao lado do Léo. O Coutinho, a gente vem explicando a vocês, deve sim ganhar essa vaga do lugar do Dimitri Payet no meio-campo. E mais uma mudança deve ocorrer, tá? Uma mudança até muito surpreendente, que é a mudança, a entrada de Maxime Domingues no lugar do Hugo Moura. E aí eu vou falar, eu acho uma grande loucura. Por quê? Com o Rafael Paiva, o Hugo Moura ele não joga como primeiro volante. O Hugo Moura ele joga como um segundo volante. O Sforza é o primeiro volante do Rafael Paiva e o Hugo Moura é o segundo volante. O Sforza é esse atleta de contenção, de marcação, de pressão, e o Hugo Moura é esse jogador que pisa na área, que sai jogando, que quebra linhas. São essas as características que o Rafael Paiva escolheu para o Hugo Moura e para o Sforza. A posição que o Rafael Paiva escolheu para esses dois jogadores. Eu não vejo assim. Eu vejo ao contrário. Eu vejo que o Sforza ele tem que ser mais esse jogador como segundo volante, de romper linhas, de quebrar passes, de achar jogadas, de pisar na área, de utilizar o chute. E eu vejo o Hugo Moura como esse primeiro volante, esse pitbull, esse jogador de quebrar jogadas, esse jogador de marcar, de pressionar, de chegar firme, de resguardar o sistema defensivo. Mas o Paiva não vê assim. E o Maxime Domingues entrou no último domingo no lugar do Hugo Moura, porque o Maxime Domingues é um segundo volante. Ele inicia a sua carreira como um ponta, mas ele em determinado momento da carreira, principalmente nessa temporada já, né, no futebol português, ele estava atuando como esse camisa 8, como esse segundo volante. Esse jogador de quebrar linhas, esse jogador de pisar na área, esse jogador de bom passe, esse jogador de arrastar. Esse é o Maxime Domingues, de fazer o meio-campo girar. Esse é o meio-campo suíço. E ele entrou muito bem no último domingo contra o Palmeiras, e o Paiva deve escolher como titular para esse jogo de domingo, até como um teste para o jogo de quarta-feira contra o Atlético. Com isso, a expectativa é que o Maxime Domingues entre na vaga do Hugo Moura, ganhe a vaga do Hugo Moura nesse jogo de amanhã. Com isso, 4 mudanças devem acontecer no Vasco. Emerson Rodrigues no lugar do Ryan, Coutinho no lugar do Payet, Maxime Domingues no lugar do Hugo Moura e João Vitor no lugar do Maicon. Lucas, o que você acha dessas mudanças? Bom, acho que o Vasco tem que mexer, tem que mudar, tem que trazer coisas novas. O que eu não concordo nas 4 mudanças é a entrada do Maxime Domingues no lugar do Hugo Moura, que eu acho que o Hugo Moura tá jogando bem. Eu acho que o Maxime Domingues tinha que entrar no lugar do Sforza e passa o Hugo Moura para o primeiro volante. O Moura é um geladeira, cara. Um grande jogador, assim, de embate, de defesa, de contenção. Tá vivendo um dos melhores momentos no Vasco da Gama, se não o melhor momento no Vasco. Acho que tirar ele agora não seria uma boa opção, mas eu confio no Rafael Paiva, espero que essa mudança seja para uma coisa boa. O certo é, a expectativa é que essas 4 mudanças venham a acontecer. Muitas mudanças realmente aí no nosso Vasco da Gama, e é claro, deixa aí a sua opinião nos comentários se você acha, né, que essas mudanças são positivas para o nosso Cruz Maltino. E, meu amigo, falando ainda nessa viagem para Minas Gerais, temos 2 informações aqui a vocês, né? A primeira, Jair vai viajar com o grupo. Por incrível que pareça, o Jair ele vem treinando muito bem. O Jair está em processo final de recuperação. A gente já vem informando a vocês que a expectativa do retorno do Jair aos gramados vem a ser após a data FIFA. O Jair ele já vem treinando normalmente há algum tempinho. Infelizmente ainda não está à disposição do técnico Rafael Paiva, mas depois dessa data FIFA, nesse período de 12 dias cheios que o Vasco da Gama terá,
o Jair deve entrar completamente no ritmo e voltar a estar à disposição no jogo de volta das semifinais contra o Atlético. Creio que ele não vai entrar por ser um jogo duro, um jogo pesado, um jogo intenso, que precisa estar bem para entrar na partida. Então a expectativa é que o Jair entre em campo novamente contra o São Paulo no próximo dia 20 de outubro. Deve ser muito provavelmente o jogo de retorno do Jair, caso não contra o São Paulo, contra o Cuiabá no dia 23, aqui em casa, em São Januário. Porém, o Jair vai viajar com o grupo para Minas Gerais para estar junto com o elenco. O Vasco terá 2 sessões de treinos, né, em Minas Gerais, tanto na segunda quanto na terça. E o Vasco entende que é importante hoje para o Jair estar junto com o grupo, treinando junto com o grupo, junto do elenco, se preparando já com o elenco, fazendo atividades que o elenco faz para entrar na rotação do Vasco da Gama, né, para entrar na rotação desse elenco Cruz Maltino. Então, com isso, mesmo não estando à disposição, Jair viaja hoje para Minas Gerais junto com o grupo. Não estará relacionado, não vai estar no banco de reservas, mas vai viajar. Tanto na segunda quanto na terça, nos 2 treinos que estarão acontecendo, ele estará treinando junto com o elenco. A ideia é manter ele em atividade com o grupo nos treinos em Belo Horizonte, fazer o cronograma aí, né, no caso do hotel, do grupo, da alimentação, seguir tudo direitinho para que o quanto antes ele esteja nos gramados. Essa ideia é muito legal, realmente muito interessante aí o que o Vasco da Gama está fazendo para que o Jair retorne aos gramados o quanto antes. E só para fechar o vídeo, informação muito interessante, a gente recentemente trouxe aí a vocês a notícia sobre a senhora CBF, que recebeu 2 pedidos, um do Atlético e outro do Flamengo, para mudar a data das semifinais da competição. Jogo de volta, né, que tem data base marcada para o dia 17. O Atlético Mineiro enfrentaria o Vasco no dia 17, que será numa quinta. Jogaria no domingo contra a equipe do Juventude, salvo engano, não vou conseguir lembrar aqui, acho que é Fortaleza. E na terça-feira tem um jogo contra a equipe do River pela Copa Conmebol Libertadores. O Atlético pediu a CBF para mudar essa data e a entidade, a CBF, consultou o Vasco sobre esse pedido. A informação que acabamos de ter é que Pedrinho recusou, tá? O pedido do Atlético Mineiro irritou Pedrinho e toda a diretoria do Vasco da Gama. Hoje, internamente, o Pedrinho e o Vasco em si não vê motivos para alterar essa data. Uma vez que a própria equipe Cruz Maltina, ela jogou contra o Atlético Paranaense pela mesma Copa do Brasil, um dia depois da data FIFA. O que vai acontecer agora contra o Atlético Mineiro? Na ocasião, a gente até trouxe a vocês, Jean Davi Menezes e Puma Rodrigues entraram em campo na terça pelas suas seleções, viajaram na madrugada, chegaram no Paraná no dia seguinte e teve jogo na quarta. Então, assim, eles entraram em campo na terça e na quarta estavam entrando em campo vestindo a camisa do Vasco contra o Atlético. O Vasco não reclamou, não pediu para alterar, não pediu para mudar, não pediu absolutamente nada. Então, assim, o Vasco se irritou por conta desse pedido do Atlético. Até porque o Flamengo também fez esse pedido à CBF e o Corinthians também rejeitou. A mudança, de acordo com informações sugeridas pela CBF, foi para o jogo de volta. Inicialmente estava marcado para o dia 17, ficasse para o fim de semana do dia seguinte, ou seja, que fosse alterado o jogo contra o Fortaleza, não houvesse o jogo contra o Fortaleza, nem o jogo do Vasco contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, ou seja, o Vasco ficaria com o jogo adiado e o Atlético também, para que o Vasco enfrentasse o Atlético Mineiro no final de semana. O Vasco, é claro, não aceitou esse pedido aí por parte da CBF, porque o Vasco teria que mexer no seu calendário do Campeonato Brasileiro para fazer com que o Atlético pudesse ser favorecido nessa situação. O Vasco não aceitou. Informações é que realmente, né, o Vasco não tem interesse algum na mudança da data da partida e internamente o Vasco está muito incomodado aí com esse pedido de alteração por parte da CBF. A CBF formalizou esse pedido ao Cruz Maltino ainda, o que chega a ser insano, que chega a ser louco, do que ser, assim, é completamente surreal, né? O que a senhora CBF faz foi realmente o que a gente colocou aí recentemente no vídeo, se não me engano, ontem à noite. É Vasco versus CBF, porque os caras não fazem absolutamente nada para tentar igualar, assim, o futebol brasileiro. Tudo que eles podem fazer para prejudicar o Vasco, eles fazem, e a gente sabe muito bem o quanto isso poderia ser prejudicial ao nosso Cruz Maltino. E que bom que a gente hoje tem uma diretoria representativa que bate na mesa, diz não, sem medo aí do que poderá vir a acontecer. Muito importante. Tenho certeza que se fosse aí a última gestão que passou, eu não quero nem citar o nome do presidente, ele ia baixar a cabeça e ia falar assim, senhora CBF, pode alterar a data, e ficaria por isso mesmo. Mas, não assim, data não será alterada, porque o Vasco não está de acordo com o pedido do Atlético. Concorda com a postura do Pedrinho? Coloque aí a sua opinião nos comentários. A gente vai ficando por aqui.
Esse foi o Fala Gigante, segundo vídeo desse sabadão, um sábado aí bastante agitado, bastante movimentado, com muitas novidades, muitas informações para vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e, é claro, volto a repetir, nosso grupo do WhatsApp, aqui embaixo no comentário fixado, Instagram, aqui embaixo também, venha fazer parte da nossa família, vem nos ajudar. Show? Vamos que vamos, se inscrevam, vascaíno, compartilhem o nosso conteúdo, como a gente sempre fala aqui no canal. Saudações vascaínas.